Com certeza sim, mas isso não acontece com um brasileiro, isso acontece no mundo inteiro. Isso são os bancos operando no mercado. Então, os bancos, como eles têm muito dinheiro, eles fazem o famoso drible do Ronaldinho Gaúcho. Então, joga um preço para um lado para atacar no outro. Então, olha para um lado, toca para o outro, igual o Ronaldinho Gaúcho fazia jogando bola. Então, os stops que de repente você está tomando, seja por causa disso. Então, existe uma maneira de eu evitar esses stops bobinhos? Será que existe uma maneira de eu entrar com os bancos na operação? Com certeza sim. Quem tem acesso a esse tipo de informação? A galera da sala fechada. Por isso que a galera se dá muito bem. Mas eu quero trazer esse conteúdo da sala para você a partir de agora. Esses exemplos que eu vou passar, você pode utilizar em qualquer gráfico. Marquinhos, operações, posso utilizar? Pode. Eu opero mercado internacional, posso utilizar? Pode. Eu opero França, eu opero Alemanha, eu opero Hong Kong, eu opero commodities, eu posso usar? Pode. Marquinhos, eu opero mini índice, mini dólar, posso usar? Pode. Tudo que tem gráfico você pode usar. Qual é a diferença? Essa metodologia, ela é feita para o mercado brasileiro. Então a gente trabalha com taxas de assertividade maior que 80%. Então, cada 10 vezes que a gente faz, a gente acerta 8. É muita coisa. Se você for pegar essa mesma metodologia e quiser operar no mercado internacional, vai cair para 60%. Se você quiser utilizar para criptomoedas, vai cair para 55%. Se você quiser utilizar para commodities, vai estar 72%. Então, de todos os gráficos e todos os ativos, essa metodologia ela é feita em específico para o mercado brasileiro. E, entre aspas, você pode adaptar para os outros mercados. Então, como professor de bolsa, influenciador oficial da bolsa, eu falo de bolsa brasileira, em específico, índice e dólar. Então, vamos lá. Eu vou te dar alguns exemplos para ficar bem simples de você entender onde eu quero chegar. Você que está chegando pela primeira vez, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no canal você vai encontrar mais de 2.500 vídeos de graça sobre Bolsa de Valores. E todas as manhãs, a partir das 8h30, eu faço um comentário de abertura de mercado de graça para você. E tudo que eu ensino à noite, eu faço de manhã. Então, já convido para você participar do pregão de amanhã. Então é o seguinte, turma, toda vez que você quiser operar, independentemente do horário, sempre foque no gráfico dos 5 minutos. O gráfico de 5 minutos é o gráfico mandatório do mercado. Não se iluda apenas com as barras. As barras elas enganam bastante. Por exemplo, no dia 16 de julho, que foi quinta-feira da semana passada, a primeira barra do dia fez uma barra de força muito forte. 5 minutos, mercado financeiro inteiro comprando. Uma pessoa que é leiga, que está começando, o que que ela vai imaginar? O mercado vai explodir, o mercado vai subir. Então as pessoas leigas, elas vêm aqui e colocam uma compra na máxima da barra 1. Outras pessoas vêm aqui e compram na VWAP. Outras pessoas compram numa média de 9, numa média de 20, numa média de 21, na média de 200. Outras pessoas chegam aqui e fazem um Fibonacci na barra, tentando entrar numa retração de 76,4, 61,8, 50%, 38,2, e a maioria é estopado e não entende o porquê disso. Não significa que é uma barra de compra que você tem que comprar. Isso aqui é o famoso drible do Ronaldinho Gaúcho. Tá todo mundo acreditando que ele vai tocar para a esquerda, e ele toca para a direita, enganando até o estádio quem está vendo o jogo. Qual é a maneira mais simples de eu identificar isso que a gente comentou na aula de ontem à noite? Olhar o alinhamento das médias. Eu preciso que a média de 200 aritmética preta ela esteja abaixo da linha azul, que é a 20 aritmética, que é uma média que mede em minutos qual é o direcional do mercado.
Eu preciso ter uma média de linha vermelha, que é a nova exponencial, que mostra em questão de minutos para onde é o direcional do mercado. Eu preciso ter esse alinhamento de médios. No dia 16 de julho, eu não tenho esse alinhamento de médios. Eu tenho algo mais ou menos assim: a média de 200 discretamente para baixo, a média de 9 discretamente cortando a barra e a 200 na parte inferior fazendo esse movimento. É isso que eu tenho aqui do lado direito. Então eu tenho um desalinhamento de médias. Então, quando a gente bate o olho no gráfico, a gente já confere que isso aqui é conhecido como uma falha de compra. Eu tenho 91% de chance de ser o mercado de venda, enganar todo mundo. Só essa simples leitura evita com que você tome stops bobinhos que talvez você esteja tomando. Mas mesmo assim, eu ainda estou na dúvida. O que que você faz? Você aguarda a próxima barra. Se a próxima barra for uma barra vermelha, aí você tem o double check, que a gente chama na bolsa, que é a dupla confirmação. Essa barra vermelha, barra de número 2, ela é uma barra de realização de lucro. Então, o que isso significa? Durante 5 minutos, o mercado começou a comprar, 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 pumba. E a segunda barra fez uma barra vermelha. É uma barra de realização. Um terceiro ponto, isso eu não ensino na virada, eu só ensino na sala fechada. Talvez você vai pensar assim: Marquinho, todas as médias estão cortando o primeiro candle da manhã. Isso aqui é uma confluência? Não, é o terceiro checklist que o mercado vai derreter. Não vou te explicar para você, só vou dar uma pincelada. Estratégia de confluência na compra, eu preciso ter esse alinhamento de médias também dentro do candle. Então, quando cortar o candle, todas as médias, eu preciso ter esse alinhamento. Então, não significa que as médias cortaram o candle, que é estratégia de confluência. Então, como a média de 200 ela está acima das outras médias, tá vendo? Ó, 9, vermelha, preta e azul. Então, eu tenho três características que mostram isso: um desalinhamento de média, uma barra de realização de lucros, a barra de número 2, e as médias desalinhadas dentro do candle. Ou seja, isso aqui é pedir para vender. Fala, caraca, esse mercado ele vai derreter. O que que a gente faz? A gente coloca uma ordem de venda na VWAP. Então a gente espera a barra fechar abaixo da VWAP, como a barra de número 2. Colocamos uma venda na VWAP. Colocamos um stop curto de 150 pontos e a gente vai tentar pegar o maior número de pontos que a gente conseguir. A gente pega aquela famosa pernada, o famoso surfando, né? 2.900 pontos de gain. E isso, turma, a gente vê ao longo do pregão. Não necessariamente você precisa ver isso daqui, tá? Só na abertura. Isso acontece a todo momento de mercado. Quando você começar a juntar os elos das correntes, da corrente, na verdade, o que que vai acontecer contigo? Você vai operar menos, então se você tem o dedo muito mole, fica apertando o botão de compra e venda a todo momento, você vai diminuir essa frequência, você vai começar a ficar um pouco mais enjoado, um pouco mais técnico. Se você é muito emocional, você vai começar a diminuir essa ansiedade, você vai começar a diminuir o medo e vai começar a subir a sua confiança, tá? Pergunta: por que que você não opera sem contratos de índice? Porque você tem medo. Porque se você não tivesse medo, você já estaria operando sem contratos de índice. Concorda comigo? Por que que você tem medo? Porque você não tem conhecimento. Como você não tem conhecimento, você é ansioso. E como você é ansioso, você opera com contratos baixos. Essa é a lógica, certo? Tem uma maneira de eu resolver isso, Marquinho, porque, desculpa o meu francês, Marquinho, eu tô de saco cheio, cara, porque eu estudo, estudo.
Na hora do vamos ver, parece que eu dou aquela alfaçada, aquela regada, pô. Tô querendo mudar de nível, mas eu não consigo, Marquinho. Calma, eu te ajudo. É fácil de resolver isso, tá? A gente tem que começar pelo começo, e esse é o começo. A gente identificar oportunidades de mercado, tá? Eu vou pegar aqui para você e vou fazer um replay de mercado para você desse próprio dia, para a gente entender um pouco mais na prática. Então, a ferramenta Profit é uma ferramenta bem legal que a gente consegue fazer a simulação desse dia a título de treino. Como coloca as ordens, como coloca o stop, como que eu projeto a operação, tá? É isso que eu tenho que fazer durante os meus estudos. Então, eu vou fazer agora, ó, isso aqui é uma simulação do dia 16. Então, imagina que você está lá amanhã, você está comigo no Morning Call, amanhã, 8h30 da manhã, você está comigo na sala fechada. Essa primeira barrinha começa a ser uma barrinha verde. Então lembra sempre da tua mãe. O que que a sua mãe falava para você? Você não é todo mundo. Não seja Maria vai com as outras. Você não é todo mundo. Lembra sempre da tua mãe para fazer essa analogia para você nunca mais esquecer. Quando vem essa barra verde, a maioria dos CPFs da bolsa estão sedentos para comprar. Por quê? Barra verde, o mercado vai explodir, as médias estão cortando o candle, o mercado vai lá para cima. Aí você vai lembrar da tua mãe. Você não é todo mundo. Aí você, putz, bem que o Marquinho falou. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar exatamente, pause. Você vai observar esse alinhamento das médias. Eu preciso ter vermelho, azul e preto. Se eu não tenho um alinhamento correto, isso daqui ele é conhecido como falha de compra. Então eu tenho 91% de chance do mercado cair a partir de agora, tá? Nesse sentido, dá para fazer duas coisas. Eu tenho uma entrada de risco que, se der certo, você pega o toba da mosca que eu brinco na sala, você pega o melhor preço de todos e você vai ter uma entrada de confirmação. Qual que é a diferença de um para o outro? Na entrada de risco, eu vou colocar uma venda na máxima dessa barra. O que que o mercado financeiro inteiro está fazendo? Eles estão comprando na máxima. Então eu tô vendendo o stop da galera. Eu quero pegar o stop de 90% da galera que colocou uma compra aí. Então eu vou colocar exatamente uma venda na máxima desta barra. Uma venda na máxima desta barrinha. Na máxima. Aqui. Vou colocar um stop curto. Stop curtinho. 150 pontos. Stop curtinho aqui, ó. Colocar 150 pontos. E um alvo lá embaixo, na média de 200. Lembrando, turma, que isso aqui, ela é uma entrada de risco. E eu já vou te ensinar o porquê. Se você é uma pessoa que está nesta aula e pensa assim, Marquinhos, eu tenho um perfil, eu sou um perfil de pessoa que eu gosto de muito risco e muito retorno. Se você tem esse perfil, é uma pessoa mais ousada, uma pessoa mais para frente. Cara, eu amo viver no risco, muito retorno. Esse operacional é para você. Então, o que que tem de acontecer? Quando abrir a próxima barra, que no caso seria a barra de número 2, a ideia é que o banco ainda tente jogar esse preço um pouco mais para cima, para depois jogar esse preço um pouco mais para baixo, tá? Então eu quero pegar o stop da galera que está posicionado exatamente aqui. Para você que é iniciante, tá? Você vai ver uma operação agora, que é uma operação que a gente ganha quando a bolsa cai. E eu já vou te explicar como isso é possível. A maioria das pessoas acreditam que a bolsa é comprar barato e vender caro. Sim, mas também a gente vende caro e recompra barato. A gente ganha dinheiro quando a bolsa cai. Por isso, tanto faz, tanto fez.
se a bolsa sobe ou se a bolsa cai. Para a gente ganha, a gente consegue ganhar dinheiro dos dois lados, tá? Então, o que que você está vendo aqui? O mercado foi acionado a minha ordem de venda na máxima dessa barra. Pause. A partir do momento que pegou a minha venda e o mercado desceu 80 pontos, desceu 80 pontos, automaticamente, caso você esteja e seja interessante para você ter esse acompanhamento profissional na sala fechada, eu vou sugerir que você coloque o stop no 0 a 0. Então você vai descer e colocar exatamente no break-even. Isso chama stop no 0 a 0. Ou seja, primeiro eu vou proteger a minha operação, depois eu vou lucrar. Nessa operação, estou fazendo um exemplo de 20 contratos. Poderia ser apenas um, poderia ser apenas dois. Eu faço 20 contratos, que é a média do que a galera da sala opera. Nesse exemplo, em questão de minutos, eu estou ganhando R$ 1.420. 1.420. Qual que é a ideia? Como você está fazendo uma operação de risco, você tem dois caminhos. Primeiro caminho, bateu na VWAP, que é a média móvel ponderado pelo volume, que é a posição dos bancos. Você pode encerrar essa operação se você quiser. Você faz uma operação rápida, simples, objetiva, lucro no bolso, sem firula, direto ao ponto. Então, Marquinho, a operação está dando R$ 1.420. Se eu quiser sacar essa grana, é só você encerrar a operação, dinheiro está na conta. Marquinho, eu quero tentar levar essa operação até o alvo. O que que você me sugere? Nesse caso, quando chega na linha laranja, você faz uma parcial de 50% dos seus lotes. Então, por exemplo, vamos fazer uma conta aqui. Essa operação, em alguns minutos, ela está me dando R$ 1.420. Eu vou pegar metade desse valor e colocar no meu caixa, na minha conta. Então, mesmo que se o mercado voltar, R$ 710 já está garantido. Então, isso é muito pessoal. Eu vou te dar um exemplo agora. No caso que eu quero encerrar essa operação, pô, 1.400, tem gente aqui nesta live que não ganha isso na semana. Talvez tenha gente aqui que esteja numa situação um pouco mais desafiadora e não ganha isso no mês. Você está ganhando isso em 2 minutos. Não sei se você tem essa noção, galera. É muito dinheiro. Concorda comigo? Então, pô, tô ganhando R$ 1.420, pô, um salário mínimo arredondando aí para a conta ficar fácil essa analogia. Eu vou encerrar essa operação e o dinheiro está no bolso, ok? Essa entrada que eu acabei de fazer aqui para você, que os alunos da sala fazem, esse tipo de entrada é uma entrada de risco. Por que que é uma entrada de risco, Marquinho? Porque não bate com o checklist operacional aqui. Então, neste caso, eu tenho uma taxa de assertividade desta operação de 70%. Então, se você falar, Marquinho, quantas vezes isso dá certo nos últimos 10 anos? Se eu quiser fazer essa operação 10 vezes, eu vou acertar 7, que eu acho bastante. Não sei se você acha, mas eu acho bastante, tá? Agora, se eu quiser fazer uma entrada de confirmação, qual é a porcentagem de acerto? 91. Aí você precisa entender o seguinte: se você é uma pessoa que gosta de mais risco e mais retorno, você pegou a melhor cotação de todas, você pegou uma venda lá em cima no toba da mosca. Você pegou o melhor preço de todas de venda. Só que você correu mais risco. Nada mais justo de você ganhar mais dinheiro, não é verdade? Só que de repente você está vendo essa aula aqui e você é uma pessoa mais conservadora. Marquinho, sou mais pé no chão, não tenho toda essa ambição. Eu gostaria de fazer uma entrada com assertividade maior. É mais o meu perfil. Sou uma pessoa mais pé no chão, sou uma pessoa mais calculista, uma pessoa mais estudiosa. E, cara, queria fazer uma operação com um pouco mais de segurança. Legal. O que que você me sugere? Então, vou te sugerir a entrada de confirmação. Então, o que que é uma entrada de confirmação? Se essa barra 2 aqui, ó,
ela fechar abaixo da linha laranja, como ela está fechando, a linha laranja é VWAP aí para quem está perguntando, é a média móvel ponderada pelo volume, é o preço dos bancos brasileiros. Se ela fechar abaixo da VWAP, imediatamente eu vou colocar uma ordem de venda aqui. Vou colocar um stop de 150 pontos e vou levar essa operação pelo menos até a média de 200. Vou tentar fazer essa operação. O que que essa imagem ela significa? Tá? Isso aqui chama troca de polaridade. Troca de polaridade. Marquinho, o que é uma troca de polaridade? Troca de polaridade é basicamente o que era compra vira venda. Simples assim. Então, quando eu tenho uma barra que fecha abaixo exatamente da VWAP, eu tenho exatamente esta troca de polaridade. Então, assim que ele fechar abaixo, olha, ele fechou abaixo, eu vou colocar uma ordem de venda na linha laranja. Vou colocar uma ordem de venda na linha laranja. Porque o que que vai acontecer? O banco vai jogar o preço para cima, vai vender mais para porrar o mercado para baixo. Porque a primeira barra do dia é um blefe de mercado. Vou colocar o meu stop de 150 pontos e meu alvo pelo menos na média de 200. Ou seja, uma assimetria de risco bem interessante. Marquinho, como que eu conduzo essa operação? Pause. É sempre a mesma coisa. Então, olha lá. Pegou a ordem de venda, barra 2, fechou abaixo da VWAP. Vendo na VWAP. O banco vai agressivar na venda a partir de agora, para levar até a média de 200 para encerrar a operação. Você na sala fechada comigo a partir de quinta-feira, lembra que as inscrições da sala abrem quinta-feira, tem renovação dos alunos, a galera já vai renovar e a gente vai abrir uma brecha para quem ainda não faz parte do nosso time entrar, caso você queira ter um acompanhamento profissional com professor de bolsa. Pegou a venda, desceu 80 pontos, imediatamente o stop está no 0 a 0. Stop imediatamente vai para o break-even. Eu sempre protejo a minha operação antes de ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro para proteger, eu protejo para ganhar. Mentalidade de profissional. Desceu 80 pontos, stop automaticamente está no break-even. Se eventualmente chegar na média de 9, eu vou fazer uma parcial de 50%. O que é isso? Metade do lucro que eu estou tendo, eu vou executar e vou encerrar no meu alvo, que é a média de 200. Simples, rápido e objetivo. Grave essa imagem para você nunca mais esquecer. Isso acontece, turma, durante o dia diversas vezes. Tá? E muitos dos stops que você está tomando é por essa falta de conhecimento que agora você está adquirindo. Que legal que você está aqui, parabéns, tá? Você não vai mais errar. Olha que avanço que você está tendo bacana, né? Muito bom. Eu vou beber uma água e vou voltar aqui para você. Vamos lá. O que que significa isso, turma? Deixa eu ajustar minha tela aqui, ó. Marquinhos, eu sou novo e eu não entendi como você ganha dinheiro com o mercado caindo. Então, deixa eu te explicar para você entender. Aí fora, na nossa sociedade, a gente sempre foi conduzido, instruído desde a época da Revolução Industrial a produzir coisas. Então eu vou comprar barato e vender caro. Comprar barato e vender caro. É assim na indústria, é assim no serviço. Barato, caro, pega o lucro. Quando as pessoas vêm para a bolsa, elas fazem essa mesma reflexão, né? Essa mesma comparação. Então, eu vou comprar dólar barato, vou vender dólar caro, vou pegar o dinheiro para mim. Vou comprar ações da Petrobras barato, vender ações da Petrobras caro e vou pegar o dinheiro para mim. Eu vou comprar ações do Itaú barato, vou vender ações do Itaú caro e vou pegar o lucro para mim. E aí, tá certo.
Só que 99% das pessoas não têm acesso à informação. Então dá para ganhar muito dinheiro quando a bolsa cai. Vou te dar um exemplo. Imagina que o Marquinhos é um corretor de imóveis. Eu sou um corretor. Desse lado aqui, eu tenho um cliente que quer vender um apartamento de R$ 1 milhão. E desse lado aqui, eu tenho um cliente que quer comprar um apartamento nessa faixa de preço. Eles não se conhecem. Então, vou repetir. Eu sou um corretor de imóveis. De um lado, tem um cliente que quer vender um apartamento de 1 milhão. Desse lado, um cliente que quer comprar um apartamento nessa faixa de preço e eles não se conhecem. Como corretor, eu apresento os dois, mostro tudo e dá negócio. Vendi o apartamento. O que que o Marquinho ganha? Eu ganho uma comissão por ter feito isso. Eu tenho apartamento? Não, eu sou um corretor. Eu ganhei alguma coisa? Ganhei, porque eu encontrei uma pessoa que queria vender, uma pessoa que queria comprar. Eles negociaram, chorou o preço, tudo bonitinho, mas deu negócio. Ganhei minha comissão por ter feito essa transação. Quando a gente vai para a bolsa de valores, é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que quer comprar, que quer vender bolsa. Eu tenho um cliente que quer comprar bolsa. Se eu encontrar essas duas pessoas e der negócio, eu sou remunerado por causa disso. Eu tenho uma pessoa que quer vender ações da Petrobras, outras que quer comprar ações da Petrobras mais barato. Se eu juntar as duas pessoas, eu sou remunerado para isso. Eu tenho uma pessoa que quer vender dólar. Tenho uma pessoa que quer comprar dólar mais barato. Se eu juntar as duas pessoas, eu sou remunerado. Então, turma, para gente que é operador de bolsa, tanto faz, tanto fez se a bolsa vai para 1 milhão ou vai a zero. A gente ganha dinheiro da mesma maneira. Só que quando você olha o jornal, você sempre vai ser induzido a uma bolsa subindo. Para os investidores, é sempre legal ver uma bolsa subindo e não caindo. Mas para gente que é broker, que é operador de bolsa, para gente tanto faz, galera. Então você fala, meu Deus, o governo falou uma abobrinha, a bolsa vai cair. Maravilhoso. Ah, falou um negócio legal, vai subir. Maravilhoso. O Trump falou que vai atacar o Irã. Obviamente é horrível uma guerra. Mas aqui no Brasil, é incrível. E agora nas eleições presidenciais? Candidato A está na frente, candidato B está na frente. Vai para o segundo turno, fica no primeiro turno, bolsa sobe, bolsa cai. É lindo, galera. É a coisa mais incrível do mundo. Só que o brasileiro não tem acesso a esse tipo de informação. E hoje você está tendo essa informação. Então, todos os dias, seja no seu celular operando na bolsa, ou seja no computador, a gente consegue identificar esses movimentos. Quando eu vou comprar barato e vou vender caro. Quando eu vou vender caro e vou comprar barato. É assim que a gente vai aprendendo. Turma, para eu voltar para o gráfico, até aqui. Você está curtindo a explicação? Se você está curtindo, mais uma vez, só para ter uma noção, se eu estou falando grego, você está conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio. Coloca no chat, por gentileza, a frase eu mereço. Que se você está aqui 9 horas da noite, ao vivo, hoje é dia 21, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa da sua vida, mas você está vendo um xarope da bolsa falando, cara, quer lucrar? Com consistência, com método comprovado. Pô, já dei aula para 40 mil alunos. Professor de bolsa, influenciador de bolsa. Cara, tá curtindo? Então, se permita aprender um pouquinho mais. Que legal que você está aqui. Eu tenho muito prazer em dar aula para as pessoas que querem aprender. Tô vendo aí a galera digitando eu mereço. Boa. Show de bola. Marquinho, isso que você está explicando, ele acontece em qualquer horário do dia? Sim. Em qualquer horário do dia. Por exemplo, eu vou pegar o dia de hoje. Hoje é o dia 21 de julho. E eu vou pegar um exemplo para você que quer operar na parte da tarde. Então, olha lá. Só para você ver que essa aula ela não é gravada, tá, galera? Ela é ao vivo. Ó, hoje é dia 21 de julho. Essa barrinha é dia 21 de julho de 2026, 4 e 5 da tarde.
Imagina que você está lá no teu trabalho, você está na tua casa, você abre o aplicativo no seu celular para olhar o gráfico, ou você abre o seu computador e você se depara com essa cena aqui, 4 horas da tarde. Uma pessoa leiga, uma pessoa leiga vai pensar o seguinte: Marquinha, essa barra é uma barra de força, essa barra 86. Ela é uma barra que se destaca das barras anteriores. Eu estou vendo que a média de 9, a linha vermelha, ela está paralelo com a linha verde, com a linha azul, apontado para cima. Marquinho, é um mercado de compra. Infelizmente, o que que a pessoa leiga vai fazer? Talvez ela vai vir aqui, ela vai colocar uma compra na máxima do 86. Talvez ela vai vir aqui e vai colocar uma compra na própria 200, acreditando que ela vai voltar na 200 e subir. Talvez essa pessoa vai fazer uma junção de barra de fibo para tentar entrar numa retração e comprar. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Mas só de você bater o olho no gráfico com esse conhecimento que você está adquirindo e vai entrar num nível de profundidade muito grande quando você entrar na sala comigo, só de bater o olho no gráfico, eu já sei que isso daqui é uma falha de compra. Ou seja, qual é a maior probabilidade? Eu tenho estatisticamente, segundo os americanos, de 91% de chance de cair. Ou seja, você nem precisa operar. Só de você evitar a entrada, você já sabe que o mercado vai cair. Então, Marquinho, eu sou um operador de risco. Cara, se é um operador de risco, você tem uma venda na máxima dessa barra. Pega a venda no candle de número 87 e o mercado cai. Tá vendo, ó? Rapidinho. Isso, turma, foi feito hoje, 4 horas da tarde. Então, quando você começa a ter essa sensibilidade, você obviamente vai operar menos. Só que você vai começar a operar com qualidade. E no dólar? Será que a gente encontra alguma coisa? Né? Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma coisa no dólar para te mostrar. O dólar está caindo ultimamente, né? Deixa eu tentar pegar um exemplo aqui. Vamos lá, sei lá, dia 13 de julho. Mesma coisa, galera. Você vai ver que é mais do mesmo. 13 de julho foi segunda-feira da semana passada. Então, olha que interessante. Gráfico de 5 minutos do mercado de dólar. Primeira barra do dia, uma barra, uma trolha verde, né? Olha lá, uma barra gigante, barra de corpo. O que que a maioria da galera vai pensar? Pô, o mercado de dólar vai explodir nos próximos minutos. Mas vamos lá. Como é que está o alinhamento dessas médias no dólar? Ó, média de 200 em cima da média de 9 na média de 20. Eu não tenho um alinhamento de média da hora. Qual é a maior probabilidade? Isso aqui ser uma falha de compra. Eu tenho 91% de chance nos próximos minutos no mercado cair. Então, se você for lá e quiser comprar na 200, comprar na VWAP, comprar, você, cara, é um show de stop, deu 9h10 da manhã, você já tomou um stop atrás do outro, vai ficar triste. Você entendeu? E no índice, tem algum outro exemplo que você pode dar, Marquinho? Cara, tem diversos exemplos. Ó, não precisa ir muito longe, eu vou pegar o dia de ontem. Ó, dia 20 de julho. 20 de julho. A barra de número 75, que é a barra das 15 horas e 10 minutos, ela ultrapassa as médias. Só que as médias estão completamente desalinhadas. Tá vendo? Então, qual é a maior probabilidade? É o mercado voltar. Tá vendo? Putz, eu já teria comprado na 200. Eu já teria comprado na VWAP. Eu já teria comprado na média de 9. Cara, esse já teria comprado é um show de stop, um atrás do outro, galera. E você vai começar a perceber, tá? Com uma certa frequência, tá? Uma certa frequência, como isso se repete. Eu vou pegar completamente dias aleatórios. Dia 15 de julho. Agora eu vou pegar um exemplo das 9h35 da manhã. Mercado vem, faz uma barra verde, uma barra de amplitude.
Aí você pensa, nossa, ele tá vindo lá do fundo, ele vai explodir na cara de todo mundo. Meu anjo, só olha as médias. Linha azul, acima da 9, acima da 200. Eu tenho um desalinhamento de médias. Qual é a maior probabilidade? O mercado voltar na minha cara e com força. Ou seja, entende? Eu já teria comprado na 9, eu já teria comprado na 200, eu já teria feito um monte de coisa. Você viu que interessante? Entendeu, turma? Entendeu ou não? E esse padrão, ele sempre se repete desde quando a bolsa abriu. De novo, olha lá. Dia 13 de julho, mercado de índice, barra de número 12, a barra das 9h55 da manhã. O mercado vem subindo, vem fazendo fundos ascendentes. Barra de número 12 fecha acima de todas as médias. A 200 está lá embaixo. Aí você vai falar: caramba, mercado vai voltar. Viu? Entendeu? Não é difícil, né? O que que a gente vai aprender agora? Então, resumo, né? Antes de a gente aprender coisa nova. Ontem a gente começou a entender quando é um movimento verdadeiro. Média alinhada, verde com verde, confirmação de volume, pô, 90% de chance do mercado seguir o movimento. O que que a gente está aprendendo hoje? Se as médias estão desalinhadas, não tem uma barra de confirmação, a próxima barra é vermelha, cara, tenho 91% de chance do mercado devolver. Então eu já começo, opa, já estou entendendo aí que eu tô, onde eu estou errando. E para você que está começando, é mais fácil ainda porque você não tem vício. Você está começando da maneira correta. É muito mais fácil do que quem já opera na bolsa. Muito mais. Você não tem vício. Já começa aprendendo da maneira certa. Entendeu? O que que a gente vai aprender agora? Marquinho, e exemplos de venda? Você pode dar alguns exemplos de venda? Pô, se a barrinha trabalhar abaixo das médias, como que é o gatilho? Como que é a entrada? Como que eu faço exatamente esse tipo de operação? Então, quero compartilhar com você agora esse tipo de informação. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela e bora aprender. Lembrando, turma, que essa imersão ela vai até quinta-feira. Então, todo dia um tema diferente, uma estratégia diferente, uma sacada diferente, para todo dia você ter um conhecimento melhor. Fechou? Eu vou pegar aqui o próprio dia 16 para dar este exemplo aqui para você. Pause. Vamos lá. Deixa eu tomar uma água aqui. Vê se você consegue enxergar um negócio interessante comigo, ó. Vê se você consegue enxergar. No dia 16 de julho, que foi quinta-feira da semana passada, eu tô nessa barra de número 11, que é a barra das 9h50 da manhã. Pregão rolando. Você consegue identificar que eu tenho um alinhamento de média, só que agora é para venda? Marquinho, o que é um alinhamento de média na venda? Anota aí, por gentileza. Vou te dar exemplo de venda. Anota aí agora, hein? Importante. Venda. O que é um alinhamento correto de venda? Média de 200, média de 20, média de 9. Eu preciso ter esse alinhamento. No longo, médio e curto prazo, vendedor. Então, isso aqui está certo. Check. O que não é um alinhamento de médias? Às vezes, a média de 200 aritmética para quem faltou na aula de ontem. Às vezes, a média de 20 aritmética para quem faltou na aula de ontem. E às vezes, a média de 9 exponencial para quem faltou na aula de ontem não estejam alinhadas. Isso aqui é um desalinhamento de médias. Às vezes eu vou ter uma média de 200, uma média de 20, uma média de 9. Eu tenho um desalinhamento de médias. Então você sempre vai se concentrar aqui no exemplo da esquerda. Alinhamento de médias, 200, 20 e 9.
Quando a gente volta para o dia 16, eu tenho a linha preta, que é 200 aritmética, a linha azul, que é 20 aritmética, a média de 9, que é 9 exponencial, a linha vermelha. Eu tenho um alinhamento de médias. Na sequência, eu tenho a barra de número 11. Ela é uma barra de corpo, diferente das outras barras que tem muitas sombras. Então, ela é uma barra que tem amplitude, ela tem corpo, ela é como se fosse esse estilo de barra que eu vou desenhar aqui para você. Ela é mais ou menos essa barra aqui, uma barra de corpo que durante 5 minutos o banco ficou tacando exatamente venda. O que que eu preciso agora? Eu preciso que a próxima barra seja uma barra vermelha. Pode ter sombra em cima, sombra embaixo, não tem problema. Mas eu preciso que essa barra seja menor que a barra que antecede ela. E eu preciso que aqui na parte de baixo, como você aprendeu na aula de ontem, eu tenha um volume financeiro menor que a barra que antecede ela. Como assim? A barra menor com o volume menor. Se eu tenho esse padrão, eu tenho uma entrada chamada confirmação de venda. Então, por exemplo, eu tenho uma barra vermelha de corpo, médias alinhadas. Se a barra 12 fechar vermelha, pequena, e aqui na parte de baixo o volume da barra 12 for menor que o volume da barra 11, eu tenho gatilho de venda. Então eu estou operando durante o pregão. Então, no começo do dia, eu tive uma falha de compra com uma entrada de risco na máxima do candle de número 1, que deu gain. Eu tive uma troca de polaridade, a barra 2 fechou abaixo da VWAP, vendendo exatamente na VWAP como entrada de venda de confirmação. Os alunos da escola já estão surfando todo esse movimento. É onde você vê a galera do chat surfando, pegando 700 pontos, surfando, pegando 800 pontos, e você não entende onde a galera entrou. E, Marquinho, não peguei a primeira entrada, não peguei a segunda entrada. Calma, tem oportunidade a todo momento. Barra 11, barra vermelha, média alinhou, vou ficar de olho nessa barra 12. Se ela for uma barra pequena e o volume dela for menor que a barra que antecede ela, eu vou ter uma entrada de confirmação de venda. E isso, turma, a gente vai falando na sala. Olha, tem uma entrada de confirmação aqui, olha, não tem nada para fazer. Então você vai tendo esse acompanhamento profissional. Entre aspas, né? Não é a maneira correta de falar, mas é meio que um copiar e colar. O que que eu vou fazer agora? Olha lá, tira um print dessa tela aqui para você não esquecer, galera. Ó. Barra 11 e 12, barra grande, barra pequena. Vermelho com vermelho. Lembra do checklist? Deixa eu mostrar o checklist para você, ó. Olha na aula de ontem, ó. Vermelho com vermelho. Tá vendo, ó? Vermelho com vermelho. Eu tenho médias alinhadas e volume. Aí eu vou fazer um checklist, faz comigo. Olha lá, pra você ver que é fácil. As médias estão alinhadas? Sim. Eu tenho um padrão de barra vermelho com vermelho? Sim. Eu tenho o volume da segunda barra menor que o volume da primeira barra? Sim. Eu tenho três sim. Sim, sim, sim. Então eu tenho a entrada de venda. Onde está a entrada de venda aqui? A gente vai colocar uma venda na mínima da barra de número 12. Venda. Qual o tamanho do stop? É sempre o mesmo, 150 pontos. Qual é o alvo, Marquinhos? Eu vou pegar essa barra 11 e projetá-la para baixo. Então, o próprio programa vai me dar um dado estatístico de até onde eu posso ganhar dinheiro. Ou seja, vem aqui do lado direito, na ferramenta projeção de Fibonacci, saio da máxima do candle 11, mínima do candle 11, e eu tenho os alvos lá na parte de baixo. Marquinho, como que eu coloco essa venda? Cara, é muito simples. Se você passar o mouse em cima da barra, ele já vai te dar o preço.
Ó, qual que é o valor da mínima dessa barrinha? Aí você vem aqui do lado direito e digita 177.240. Você vai colocar o valor que você acha que é legal para você, R$ 150, R$ 300, R$ 1.000, 2.000. E a gente vai entrar nessa aula de gerenciamento e vou apertar o botãozinho de venda. Ó. Vou colocar uma venda na mínima da barra 12. Quando eu passo o mouse em cima da ordem, vai aparecer em azulzinho claro para você colocar o stop e o alvo. Então, qual que é o tamanho do meu stop? 150 pontos. E meu alvo? Lá embaixo. E agora? É só aguardar, não tem mais nada que eu possa fazer. Estou seguindo o protocolo operacional. Estou fazendo tudo direitinho. Conforme a regra, automaticamente eu deixo o preço correr. Marquinho, como é que eu movimento o stop mesmo? Cara, é sempre igual. Pegou a venda, desceu 80 pontos, desceu 80 pontos. Você vai proteger essa operação. Primeiro protege, depois ganha dinheiro. Coloca o stop no mesmo ponto que você vendeu, no 0 a 0. Você vai descer, ó, arrastar com o próprio mouse e colocar o stop no 0 a 0. E agora, Marquinhos, você vai, se você quiser, que eu aconselho, faz uma parcial de 50%. A operação está dando R$ 640 em 30 segundos. Eu acho bastante, galera, para a realidade do brasileiro. Marquinhos, como é que faz essa parcial? Me mostra. R$ 640 dividido por 2, que é o lucro que eu quero pegar, em 1 minuto eu pego R$ 320. Pau, rapidinho. Como é que eu faço essa parcial? É só você clicar com o mouse do lado direito do botão zerar, ele vai te dar a porcentagem de lucro que você quer sacar. Então, eu quero projetar, sacar 50%. 50% já está no caixa. E você aguarda encerrar lá embaixo a operação. Simples, rápido, objetivo, indolor. Tira um print dessa tela aí para você nunca mais esquecer, galera. Coloca aí, tira um print. Vou colocar o volume aqui, vai salvando essas imagens, tá? Vai salvando todas elas, tá? E repito, convido você amanhã, 8h30 da manhã, esteja aqui no Morning Call. Tudo isso que eu explico na teoria à noite, eu faço ao vivo no pregão. Eu sempre brinco que olhar o gráfico parado, qualquer Zé Mané olha o gráfico parado, mas no pregão ao vivo o skin the game é diferente. Então, a ideia é que à noite a gente tenha aula, de manhã a gente coloque em prática. De noite aula e a gente vai nessa tocada até quinta-feira, tá? E aí, duas coisas que eu queria compartilhar com você. A primeira delas, que talvez tenha passado na sua cabeça. Seguinte, há uns dias atrás, eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando assim: Marquinhos, eu gosto muito da tua aula. Eu vejo que a galera se dá super bem. Realmente seus alunos, a galera da sala, pô, você tá aqui há trocentos anos, é um dinossauro da bolsa. E eu tenho medo, né, de operar na bolsa de valores e eu acho muito difícil. Aí eu peguei esse feedback com muito carinho. Eu falei, eu posso fazer uma reflexão com você? Ela falou, pode. Seguinte, na minha humilde opinião, e quem sou eu, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que difícil é você ganhar um salário mínimo e sustentar uma família com salário mínimo com criança pequena. Isso eu acho bem desafiador. O que eu acho difícil é talvez alguém que você ama muito da sua família esteja com uma doença terminal e o médico fala que não tem mais nada para fazer. Cara, isso é difícil. Agora, você tem um papel com checklist. Você está sentado numa cadeira embaixo de um ar-condicionado. E você, a sua obrigação é só olhar isso e replicar no gráfico.
Na minha humilde opinião, e eu não quero suar grosso aqui, eu acho isso ridiculamente fácil. Aí essa pessoa se inscreveu na sala. E eu quero compartilhar esse resultado contigo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Bom dia, Marquinhos, tudo bem? Sou sua aluna faz 20 dias. Sou técnica de enfermagem, ganho pouco, por isso entrei na bolsa. Achei que era mentira que dava para ganhar dinheiro, kkk. Mas resolvi dar um voto de confiança em você. Fiz R$ 2.890 nessa semana, mais do que o meu salário. Cara, não é da hora você receber esse tipo de depoimento? Olha o que eu recebi hoje aqui, até compartilhei com vocês. Boa tarde, professor. Tudo bem? Pode analisar o meu relatório de performance? Relatório de performance é quanto a pessoa ganha no mês. Estou na sala há 6 meses e hoje estou tirando uma média de R$ 6.000 por mês. Meu objetivo é 10.000 por mês. Qual a dica você pode me dar? Ele mandou o relatório dele aqui, ó, em conta real pelo BTG Pactual. Eu recebi outros relatórios de alunos fazendo aqui, ó, no mês, R$ 23.582, uma taxa de assertividade de 89%. Eu recebi alguns relatórios de alunos fazendo do dia 1 de maio de 2026 a 13 de 7 de 2026, que é julho, R$ 171.000 nesse intervalo. Eu recebi também depoimentos de pessoas comuns que operam com a mão pequenininha, um contrato, dois contratos, fazendo na semana R$ 1.500, aproximadamente R$ 6.000 no mês. Eu recebi relatórios até mais expressivos, participantes fazendo R$ 165.000 na semana. E como também já recebo alunos fazendo mais de R$ 1 milhão no mês. Ou seja, escolha seu difícil. O que é difícil para você? Continuar na mesma ou aprender uma maneira diferente de sair dessa? Porque eu vou fazer um comentário com você. Você pode concordar comigo, para a gente voltar para o gráfico, né? Você pode concordar comigo ou não. Mas o que que eu estou percebendo na nossa realidade todo dia? Não sei se a gente está no mesmo Brasil, tá? Mas eu vejo todo dia. Eu saio com a minha esposa, com o meu filhinho pequenininho, eu vou no mercado. Quando eu vou no mercado, cara, toda semana parece que o mercado tá mais caro. Pô, eu vou ver o preço do macarrão, vou ver o preço do arroz, do feijão, da carne. Cara, parece que toda semana o preço está aumentando. Eu comento com a minha esposa, né? Falei, tava esse preço mesmo? Eu tô enxergando, preciso mudar o grau. Aí eu pego meu carro, vou no posto de gasolina e eu só vejo o preço da gasolina aumentando, né? Eu falei, caraca, tá aumentando. Falo com a minha esposa, caramba, tá quase batendo R$ 8 na bomba aqui. Eu falei, caraca, que caro. Aí tem um moleque colocar na escola. Aí a matrícula aumentando. Pô, mas não é aumentando 5%, 10%, aumentando 30%. A inflação não acompanha a matrícula. A gente aprende stop. É um stop. Bora, 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 bora lá, né? Só um minutinho, tô separando os dias aqui. É ao vivo, não é gravado, então quem sabe faz ao vivo, né? Igual o Faustão falava aí no programa dele. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Eita. Então vamos lá. Bora lá. Compartilhando a telinha. Peguei um exemplo aqui com um pregão rolando, tá? Peguei aqui com um pregão rolando. Então, peguei um exemplo das 9h50 da manhã. Aí você tá lá na tua casa, pegou o seu celular, abriu o seu computador e você se deparou com essa imagem.
barra 11, barra verde, dá uma olhadinha no alinhamento das médias. Aí eu vou te perguntar, o que você faria nessa situação? Um, compraria. Dois, venderia. Três, tô na dúvida, vou aguardar a próxima barra. Digita no chat aí que eu quero saber o que você faria. Então, assim, Marquinho, compraria aqui, venderia aqui, aguardaria a próxima barra. Algumas pessoas estão falando que venderiam na máxima. Aqui o Mário, o André, o Henrique, o Francisco. Isso é uma falha de compra. Adriano venderia na máxima. O João falou que venderia na máxima. Outras pessoas, como a Alcione, o Lucas, o Jefferson, estão falando: olha, eu aguardaria a próxima barra, aguardaria. Show, show de bola. Mas eu tô vendo que quase, eu acho que ninguém tá falando que compraria. Então a gente tem uma galera falando que venderia no risco e outras falando que aguardaria a próxima barra. Então vamos lá. Imagina que amanhã você tem esse cenário aqui. Barra de número 11, barra verde. Só que aqui embaixo eu tenho um desalinhamento de médias. A linha vermelha está acima da preta e está acima da azul. Onde a maneira correta seria ter vermelho, azul e preto. Então isso daqui é considerado como uma falha de compra. Por ser uma falha de compra, eu tenho duas entradas que dá para fazer. A primeira delas é uma venda na máxima. Essa venda é uma venda de risco. Dá para fazer, tá? Tem 70% de chance de dar certo. O alvo é a média de 200, lá embaixo. E o stop é um stop de 150 pontos. Então, isso aqui, turma, é caracterizado como uma falha de compra, tá? Ou seja, esquece comprar. Posso comprar na 9? Não. Posso comprar na VWAP? Não. Posso comprar na 200? Não, 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 não. A próxima barra faz o quê? Pega exatamente a minha venda. Então, quem entrou no risco já está surfando 250 pontos. Pegou a venda, desceu 80 pontos, esse stop aqui, automaticamente ele já está no 0 a 0. Então, quem falou venderia no risco, já está na operação. E agora, o que você faria? Tem a barra de número 12, uma barra verde, perdão, uma barra vermelha. O que você faria? Compraria aqui, venderia aqui, aguardaria a próxima barra. O que você faria nessa situação? Vamos continuar. Então a operação está dando 250 pontos, stop protegido no 0 a 0. Põe no chat aí que eu quero saber. Alguns participantes estão falando, aguarda a próxima barra. Aguarda. Guarda a próxima barra. Vamos para a próxima barra. Opa! O que que aconteceu aqui? O mercado bateu no alvo. Então, quem entrou no risco pegou 600 pontos em 5 minutos. Rapidinho, parabéns. Chegou no alvo. Marquinho, e agora? Posso fazer a venda na VWAP? Não. Por que que eu peguei esse exemplo? Se bateu no alvo, chegou no destino. Isso pode acontecer algumas vezes. Como assim? Explica melhor, Marquinho. Eu estava esperando o mercado fechar abaixo da VWAP para vender na VWAP e entrar na operação. Só que nesse caso ele já bateu no alvo. Ou seja, quem entrou no risco está sorrindo à toa. E quem quis entrar na confirmação não tem entrada. Então, pode ser que a gente tenha dias que quem entrou no risco está ganhando dinheiro. E quem quer entrar na confirmação não tem entrada pelo fato de ter batido no alvo. Qual que é o lance aqui? Eu vi que vocês falaram que não era para comprar. Olha que legal. Vocês falaram assim, Marquinho, não vou comprar. Então, olha como é que a gente conseguiu, tá conseguindo mudar esse mindset seu, essa sua maneira de pensar no gráfico. Você já previu que poderia ser um mercado vendedor. Isso que é da hora.
Você viu que sacada legal? Eu vou pegar outro exemplo. Se você acertou, parabéns. Se você errou, tem problema nenhum. A gente está aqui fazendo o quê? A gente está aqui aprendendo, não é verdade? Então, deixa eu pegar aqui outro dia para ver se a gente conseguiu assimilar bem esse conteúdo. Combinado? Então, bora lá. Parabéns aí para quem acertou. Então, eu vou pegar exatamente aqui um outro dia. Bora lá. Compartilhando a minha telinha, veja a barra, veja as médias. Eu tenho essa situação aqui a partir de agora. Barra de número um, uma barra verde aqui do lado direito. Veja as médias. Agora a pergunta: o que você faria? Alternativa um, Marquinhos, eu compraria aqui. Alternativa 2, Marquinhos, eu venderia aqui. Marquinhos, aguarda a próxima barra. Coloca no chat aí, quero saber o que que você faria. Alternativa um, compro aqui. 2, vendo aqui. 3, aguarda a próxima barra. Vamos lá. Alguns participantes estão falando que venderia na máxima, porque isso daqui é uma falha de compra. Falha de compra. Outros participantes estão falando que compraria na máxima e outros participantes falando que compraria na VWAP. E a gente também tem outros participantes que aguardaria a próxima barra. Então, vou passar o gabarito para você. Seguinte, turma, isso aqui é uma falha de compra. Se você falou em comprar, infelizmente, a maior probabilidade de você perder. Por quê? As médias, elas até estão alinhadas para compra. Só que a primeira barra do dia, tema da aula de número um, ela não é uma barra compradora verde, uma barra de força que tem mais corpo do que sombra. A primeira barra tem muita sombra, tem um risco muito forte na parte inferior e superior. Isso é caracterizado como uma falha de compra. Você nem precisa olhar a segunda barra. Se você falou aguardaria a segunda barra, você está sendo prudente. Mas só de bater o olho no gráfico, isso é uma falha de compra. Então aqui nós temos dois caminhos. Primeiro deles, colocar uma venda na máxima dessa barra, que vai ser uma entrada de risco. O alvo é lá embaixo na 200. Ou você pode esperar o mercado fechar abaixo da VWAP, para quando fechar abaixo da VWAP, que no caso é a barra de número 2, você fazer uma venda de confirmação e pegar o movimento para baixo. Então, olha lá. Se você falou comprar, infelizmente, você acabou perdendo. Se você falou aguardaria a próxima barra para fazer a entrada de confirmação, você acertou. Se você falou venderia na máxima ou venderia na VWAP, você acertou. Só para você ter mais ou menos uma noção, a venda lá em cima de risco, né, caindo 1.700 pontos e a venda de confirmação 1.680. Então, esse é o lance, galera. Primeira barra do dia, ela precisa ser uma barra de força. Se ela não é uma barra de força, mesmo que as médias estejam alinhadas, é falha. Como é que tá o placar aí? Como é que tá o placar? A gente deu dois exemplos, tá 2-0, 2 gain, 0 loss, tá 1-1, 0-2. Digita o placar aí para eu fazer um último exemplo aqui para você. E repito, se você errou, não tem problema, porque a hora de errar é agora. A gente só não pode errar no pregão ao vivo. Por isso que é um treino, 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 treino. E vocês vão começar a perceber, turma, que isso aqui é uma eterna repetição. O mesmo desenho de hoje é o mesmo desenho de 94, é o mesmo desenho de 2008, é o mesmo desenho que vai acontecer em 2030. Cara, eu brinco com a galera da sala que operar na bolsa é monótono, é sempre a mesma coisa, não tem nada de diferente, é sempre a mesma coisa, sempre tudo igual, tá? Por que que é emocionante? Porque você sai do protocolo.
Se você segue o protocolo, é monótono, mas é um monótono que dá dinheiro. Se você sai do protocolo, é jogo, é bet. É jogo, aposta. Aí você vai continuar perdendo. Desculpa, mas é verdade. Vou pegar outro exemplo aqui. Bora lá. Vamos ver se você vai acertar agora, hein? Se você acertar, vai ganhar uma estrelinha. Tô vendo que o placar aí tá 2-0 para a maioria, alguns tá 1-1. É da hora. Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu pegar aqui um outro exemplo agora. Vamos lá. Deixa eu deixar a telinha aqui. Compartilhando a telinha agora, eu tenho esse exemplo que eu estou pegando aqui, 9:30 da manhã. Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o volume da barra 8 menor que o volume da barra 7. As médias estão nessa posição. E eu tenho esta situação a partir de agora. E aí? O que você faria? Alternativa um, compraria aqui. Alternativa 2, venderia aqui. Alternativa 3, aguardaria a próxima barra. O volume da 8 é menor que o volume da 7. E aí, o que que você faria? Compraria nessa região, venderia nessa região. Tô na dúvida, aguardaria a próxima barra. E aí, o que que você faz? Tá vendo aí, o Rafael falou que venderia, Eduardo falou que é uma venda confirmada, o Irã venderia na mínima, o Adriano aguardaria a próxima barra, mas pelo que eu tô vendo, a maioria venderia. Então vamos ver se a gente passa o gabarito juntos. As médias estão alinhadas para venda? Sim, 229. A barra de número 8 é menor que a barra de número 7? Sim. Vermelho com vermelho? Sim. A barra de número 8, o volume dela é menor que a barra de número 7? Sim. Sim, sim, sim. Essa entrada é uma entrada de confirmação de venda. Se você falou, Marquinho, venderia na mínima do candle de número 8, parabéns. Acho que você acertou a operação. Isso é uma entrada de confirmação de venda. E aí, como é que tá esse placar aí? Como é que tá o placar, galera? Coloca aí que eu quero saber. Se você acertou, show de bola, parabéns. Se você errou, cara, não tem problema nenhum, tá tudo certo, tá? Vou te dar uns recados finais aqui, e algumas lições de casa, algumas lições de casa para você fazer antes de a gente ir para a aula de número 3 amanhã. Então, primeiro recado, parabéns por você estar nessa aula. Mostra realmente que você é uma pessoa merecedora, uma pessoa dedicada. Eu gosto muito de dar aula para essas pessoas, que são pessoas que saem na frente das outras. Vocês têm uma chance muito grande de se dar bem na Bolsa de Valores. Parabéns. Segundo recado. Amanhã, 8:30 da manhã, estarei aqui no Morning Call. Gostaria muito que você participasse para a gente ver tudo isso no pregão ao vivo. E amanhã à noite, na aula 3, onde eu vou ensinar mais técnicas para você lucrar. E terceiro e último recado. Nessa quinta-feira agora, a gente vai renovar as matrículas da nossa sala fechada de operações. E a gente vai abrir poucas vagas, se você quiser embarcar nessa com a gente. Então, eu vou te explicar como funciona a sala e os planos da sala para você contratar a partir desta quinta-feira. Então, vamos lá. Como que funciona a sala? A sala funciona de segunda a sexta, das 8:30 até 5 horas da tarde, horário de Brasília. Sou eu e mais 11 professores, nós somos ao total de 12. Na sala, a gente fala de índice, fala de dólar, fala de ações, fala de mercado internacional, fala de investimentos, fala de fundo imobiliário, de inteligência emocional, programação neurolinguística e contabilidade. São 360 graus em um só local, na sala fechada de operações. É como se fosse uma televisão que você pode conectar toda hora e ver tudo que está acontecendo no mercado. Na sala fechada, a gente mostra todos os pontos de entradas.
Onde compra, onde vende, onde coloca o stop, onde é o alvo, se é um mercado de scalp, se é um mercado de pernada, o que que você tem que fazer e o que você não deve fazer. É literalmente pegar na tua mão, cara, vem comigo, vambora. É assim que você tem que fazer. Na sala fechada, nós temos todos os públicos. Então, você que está nessa aula e fala assim, Marquinhos, eu sou iniciante, eu não sei nada de bolsa de valores, eu consigo lucrar? Sim, desde que você siga o método e o gerenciamento. Então, você vai ter um acompanhamento para iniciantes quando você chegar na sala. Marquinhos, já opero mini índice, mini dólar, opero mercado internacional, eu consigo lucrar na sala? Sim, desde que você siga o método e o gerenciamento. Então a sala é para todo mundo, desde pessoas simples que estão operando no simulador um contrato até quem opera 1.800 contratos de mini índice e mini dólar. Então tem de tudo. Então não se assuste. Pô, eu estou começando, será que eu posso me dar bem? Sim, é só você seguir o passo a passo que tem na área do aluno. Como que eu faço para me inscrever, Marquinho? Você precisa estar na lista de espera. Se você já está na lista de espera, beleza. Se você não está na lista de espera, o atendimento deve estar colocando aí no chat para você o link. Como faz para entrar na lista de espera? Preencha esse formulário e entra na lista. Nesta quinta-feira, dia 23, 8 horas da manhã em ponto, o link de compra estará disponível aqui. Esse vai ser o único link oficial aqui da escola. Marquinho, fala um pouco mais sobre os planos. Então vamos lá. Primeira coisa, se você adquirir das 8 às 9 horas da manhã dessa quinta-feira, você vai ganhar uma mentoria comigo e um acompanhamento de um ano. Então, como vai funcionar? A gente vai fazer um encontro, eu vou te dar alguns questionários para você responder, e nesse questionário você vai me falar quanto você gostaria de ganhar por mês. Por exemplo, gostaria de ganhar R$ 30.000 por mês, o que eu tenho que fazer? A partir daí, eu vou fazer um acompanhamento contigo durante 12 meses. Você vai mandar o seu relatório de performance para mim, eu vou avaliar e vou te dar todo o passo a passo do que você tem que fazer para atingir aquela meta. Pode ser 10 mil, 15 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão. Fala o quanto você quer, conta um pouco da sua história, deixa eu te ajudar. A minha mentoria, o valor dela é R$ 50.000. Se você adquirir na primeira hora do dia, só das 8 às 9, você ganha a mentoria com um acompanhamento de um ano. Se você adquirir depois das 9 horas da manhã, você ganha a minha mentoria, mas sem acompanhamento. Vai ser apenas um encontro, ok? Quais são os valores? Tem dois combos, não tem outra oferta, é um ou dois. O combo da esquerda é o combo Premium Pro, é o que você leva tudo. O combo premium tem menos coisas. Então vamos começar pelo da esquerda. O combo da esquerda, você tem acesso a um ano de sala, você fica 12 meses com a gente. Você tem acesso vitalício à área do aluno, com todas as formações aqui destravadas para vocês que estão na lista. Tem aproximadamente 250 horas de conteúdo, com todas as estratégias, desde as mais simples até as mais avançadas, para você que quer viver de bolsa de valores e operar com muitos contratos. Além disso, você recebe diversos e-books como material complementar para você estudar com diversas dicas, sacadas e insights. Você recebe R$ 100 de cashback. Entrou na sala, fez seus primeiros R$ 100, a gente transfere mais R$ 100 para você para te incentivar. Todo passo a passo vai estar no seu e-mail. Você tem acesso a todas as aulas de revisão ao vivo, todas ficam gravadas. Já anota na sua agenda que de segunda a quinta-feira da semana que vem, uma sequência de aulas de revisão de matéria, porque eu quero que você entre com segurança, entenda o que você está fazendo para ter o acompanhamento profissional. Tudo isso que eu falei é 10.697. Mas como quinta-feira é renovação de matrícula, fica 1.997 ou 12 vezes de 199 que você parcela no cartão. Do lado direito você tem o combo Premium. Tem tudo isso que eu falei. Tem área do aluno com acesso vitalício, todos os e-books. Você tem cashback, acompanhamento, suporte vitalício,
todas as aulas de revisão e 6 meses de sala. Então tem menos tempo de sala. Então, de 9.297 por um 497 ou 12 vezes de R$ 149. Basicamente, qual é a diferença? O Pro, 1 ano de sala. Premium, 6 meses. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é esse. Qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo? É pegar o seu dinheiro de volta, o famoso payback. Qual é o valor da parcela? Vamos supor que você queira parcelar R$ 199,70. Esse é o valor da parcela. Se você pegar isso daqui e dividir pelos dias úteis que a gente tem no mês, sabe quanto você precisa fazer por dia? Quanto você precisa fazer por dia? Vamos fazer essa conta junto? Vamos pegar a calculadora aqui, ó. 199,70 dividido pelos dias úteis da bolsa. Você precisa fazer R$ 9,07 por dia para pegar o seu dinheiro de volta. Ou seja, você vai entrar na sala, não é para você sair ganhando 1 milhão. Não, é para pegar o seu dinheiro de volta. Pegar o seu payback. A sua missão é fazer R$ 9 por dia. Não é possível que você não consiga fazer R$ 9 por dia comigo. Não tem como, galera. Se você seguir o método, gerenciamento, pé no chão, direitinho, seguir tudo que a gente propõe para você, cara, a sua missão é fazer R$ 199 no mês para pagar a sua parcela. Então, a sua missão é pegar o seu dinheiro de volta. Pegou o dinheiro de volta? A partir dali é lucro. Marquinhos, se eu pegar 6 meses de sala, a parcela é R$ 149. Então vamos fazer o outro exemplo. Parcela, R$ 149. Se eu pegar 149,70 dividir pelos dias úteis da bolsa, 6,80, galera. Você precisa fazer 6,80 por dia. Cara, eu não tô falando para você comprar um apartamento, para você fazer um financiamento, se endividar. Pô, você acha que você vai quebrar com 6,80 por dia? Não vai. Não vai. Pensa assim, se der tudo errado, se der tudo errado, qual o custo que eu vou ter? R$ 6,80 por dia. Se você for na padaria pedir um café é mais caro. A pergunta é, e se der certo? E se por R$ 9 por dia eu aprender uma maneira nova de ganhar dinheiro, sair da pindaíba que eu tô e começar a melhorar e prosperar financeiramente? E se der certo? Às vezes você gasta dinheiro com tanta baboseira, às vezes você dá um presente pro seu cunhado que você nem gosta dele, que é caro pra caramba, que sua esposa falou pra você comprar, e você tá vendo a fatura do cartão. Às vezes você pede uma pizza no final de semana, é muito mais caro do que isso aqui. Então você está investindo no futuro da tua família. Tem muitas pessoas que dependem de você. Então, você não vai gastar 20 mil, 30 mil, 100 mil para ter um plano. Cara, é uma parcela de 100 conto. Não dá para pagar. Pensa assim, faltam 5 meses para o ano acabar. E vai passar com você ou sem você. Seria uma pena que você chegasse no final desse ano e você continuasse na mesma. Vendo pessoas comuns, nenhum Einstein ganhando 10 pau por mês. Aí você vai falar, não acredito que esse cara tá ganhando isso. E eu deixei passar essa oportunidade. Pensa, entra na lista de espera. Não dá para você comprar agora. Você só vai conseguir comprar na quinta-feira. Então, se você for pensar agora ou pensar amanhã, entra na lista de espera. O link está na descrição, o link está no chat. Preenche o formulário, entra na lista. Conversa com seu esposo,
conversa com a sua esposa. Isso aqui não é um negócio que você vai entrar hoje e sair amanhã. Isso aqui é um negócio para sua vida. É um negócio que você vai passar para o seu filho, que vai passar adiante. Isso aqui é uma profissão como outra qualquer, mas é uma profissão que só depende de você. Quanto mais você se dedicar, mais estudar, mais dinheiro tenderá a entrar no teu bolso. Só depende de você. Então, dorme com essa lição de casa. Estuda o gráfico, veja as aulas, esteja no Morning Call amanhã, à noite na aula de número 3. Eu vou ensinar mais técnicas, vou fazer um baita de um resumo. E se você achar que você está pronto, que você merece, que for, cara, tô de saco cheio, eu quero fazer essa parada para valer. Eu tô te esperando na quinta-feira para a gente ganhar juntos. Fechou? Assim que terminar a aula, comenta aqui, comenta aqui, não no chat, no comentário dessa aula, o que você achou dessa aula e se você tem algum tipo de dúvida. Se ficou algum tipo de dúvida, eu vou lá no comentário e eu tiro a dúvida para você. E assim que eu finalizar, você vai ver uma vinheta com um depoimento dos alunos aqui da escola. Uma coisa sou eu falando, outra coisa são os alunos falando o que que eles acham. Então, vou me despedir de você. Parabéns, fiquem com Deus, um bom descanso e até amanhã no Morning Call. Enquanto isso, dá uma olhada na vinheta aqui do que os alunos acham aqui da escola. Valeu, tamo junto. Obrigado, parabéns. Em um dos maiores centros financeiros da América Latina, mentes inquietas se reuniram com um único objetivo: dominar o jogo da Bolsa de Valores. Aqui não falamos de promessas vazias, falamos de estratégia, de leitura de mercado, de tomada de decisão em alto nível. Recomendo a todos que venham aqui. Vale a pena, é por aqui que se começa a ganhar. Cada minuto foi pensado para gerar clareza, cada aula uma virada de chave. Não foi apenas sobre técnica, foi sobre coragem. E para quem viveu isso de perto, a bolsa nunca mais será a mesma. O Master Game para nós é extraordinário em todos os aspectos. É a convivência com outros traders, a gente opera junto, a gente ri, ou seja, é a vivência do mercado. O Master Game para mim foi algo que abriu muitas portas. Hoje eu estou agregando todo o conhecimento da equipe da Bitrader junto ao meu operacional. A prática leva ao extraordinário, isso que a gente aprendeu aqui. Aqui, conhecimento é arma, estratégia é escudo e disciplina é o que separa os amadores dos profissionais. Não ensinamos atalhos, ensinamos visão, a capacidade de enxergar o mercado antes que ele se mova. Enquanto a maioria segue perdida no mercado, nós sabemos o caminho a percorrer. A pergunta é: você vai agir agora ou continuar assistindo de fora? Anote todas as informações e tenha uma excelente aula.